Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É assim que eu quero saudar a amada igreja, os amigos que estão conectados conosco em mais um culto. Essa saudação que o apóstolo Pedro traz na sua segunda carta, de Pedro. Queridos, estamos aqui para começar mais um culto de adoração ao nosso Deus. Sejam bem-vindos para este momento. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus e temos a plena certeza que Ele se faz presente. Eu quero convidar você para estar fechando seus olhos por alguns instantes. Faça isso. Eu sei que talvez você esteja em casa, melhor ainda, você tem liberdade aí, feche seus olhos. Se você estiver no trabalho, talvez você não esteja em condições de fechar os olhos e parar totalmente nesse momento, mas se você pode, vamos orar, vamos falar com Deus agora nesse momento, amém? Santo Deus e Pai, nós queremos nesse momento, em nome de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, nos apresentar diante do Senhor. E nós nos apresentamos, ó Deus, com o nosso coração cheios de gratidão, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, em meio a tantas lutas, a tanta desolação, a tanta enfermidade, a tanto desespero, o Senhor tem dado a cada um de nós a paz que excede todo o entendimento. Pai, o Senhor tem nos dado a provisão diária, o Senhor tem nos sustentado, Pai, tem verdadeiramente nos guardado debaixo das Tuas asas. Então nós queremos Te agradecer, ó Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo lapidar do Senhor, dia após dia. Paizinho querido, nós também queremos colocar diante do Senhor, nós nos lembramos agora das pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas, que estão enfermas, dos nossos irmãos, ó Pai, que estão hospitalizados, ó Pai querido, aqueles que estão enfermos. Pai, que a graça do Senhor, o toque de cura do Teu Espírito Santo possa ser sobre a vida de cada um, onde eles estiverem. Pai, que o Senhor esteja colocando, ó Pai, toda calma, toda tranquilidade, fortalecendo a fé nessa hora, que toda dor caia por terra, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, capacitando aqueles que estão cuidando, ó Pai, de sabedoria, entendimento, ó Pai, que o Teu doce Espírito Santo possa estar agindo agora, em nome de Jesus. Nós também queremos, ó Pai, lembrar ao Senhor por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, angustiados, ó Pai, por causa dos seus trabalhos, ó Pai, em que se passando, ó Deus, essa situação de pandemia, esse retorno, ó Deus, às nossas atividades, ó Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, trazendo, ó Deus, toda a sabedoria a cada um, que o Senhor preserve, ó Pai, o emprego de cada um, ó Pai querido, que o Senhor esteja, ó Pai, tirando também, ó Pai, nessa retomada, todo o medo, ó Pai, toda a insegurança, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer com uma fé, Pai, inabalável, ousada, Pai querido, que o Senhor também, ó Pai, continue nos protegendo, que o Senhor possa estar nos guardando, ó Pai, de todo o mal, daquilo que nós podemos ver e daquilo que nós não podemos ver, Senhor. Pai, nós lembramos também agora, ó Pai, dos nossos governantes, do presidente, ó Pai da República, dos deputados, ministros, ó Pai, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, Pai, Santo Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar trazendo sabedoria e iluminação a cada dia, que essa retomada das atividades possa ser direcionada, ó Pai, pelo Senhor. Pai, nós já queremos profetizar, ó Pai, que retomaremos as nossas atividades, mas essa pandemia só vai a cada dia mais retroceder, em nome de Jesus. Vai haver cada dia mais curas e vai diminuir cada vez mais, até zerar, ó Pai, o número de casos.
Pai, nós confiamos na tua bondade, Senhor, na tua fidelidade. Abençoa também as nações, todas as nações, Pai, que estão passando, ó Deus, por esse momento. Tem nações, ó Deus, começando a enfrentar essa situação. Dá sabedoria às autoridades, traz conscientização ao povo, para que eles não tenham, ó Pai, que passar, ó Deus, um tempo maior de sofrimento por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração. Pai, que o Senhor possa alcançar a todos nós, dia após dia, com a tua misericórdia e graça, porque nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, queridos? Eu quero trazer para a abertura, ao Pai, desse culto, quero trazer esse texto que está em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, preste bem atenção, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Que palavra maravilhosa! Acrescente, querido, a sua fé à virtude. Acrescente à virtude o conhecimento. Acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança. E a palavra de Deus vai nos ensinando até nós estarmos em plenitude do amor de Deus e podermos então ter uma vida operante e produtiva. Não é porque nós estamos nesse período de resguardo social que nós devemos ter uma vida improdutiva, inoperante. Pelo contrário, agora nós temos, alguns podem ter até um tempo maior para fazer tantas coisas que estavam só nos sonhos, estavam guardadas, que não tinha tempo para isso. Nós podemos ser operantes, nós devemos ser operantes e produtivos. Nós podemos liberar a palavra do Senhor, nós podemos orar mais, nós podemos ler mais a Bíblia, nós podemos dar mais atenção às pessoas que nós conhecemos, podemos ligar, podemos mandar uma mensagem. Tantas coisas nós podemos fazer. Há pessoas fazendo máscaras para doação, tantas coisas nós podemos fazer aonde nós estamos, porque nós devemos ser abençoadores, nós devemos ser operantes e produtivos onde quer que o Senhor nos coloque. Se é dentro de casa, nós podemos ser, se é no trabalho, nós podemos ser. José era produtivo e operante, encarcerado. Então nós podemos e devemos fazer diferença nesse mundo, devemos fazer a diferença, nós devemos exalar o amor do nosso Deus, através das nossas atitudes, através das nossas obras. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, depois você medite de novo nessa palavra, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, leia, deixa a palavra do Senhor borbulhar mesmo no seu coração, tomar conta da sua mente, para que você se torne ainda mais produtivo, ainda mais operante no reino de Deus. Amém? Nós teremos agora o nosso momento de louvor, de adoração.
E essa canção que nós vamos cantar agora diz justamente: olhe para a cruz, olhe para Jesus, olha para tudo aquilo que Ele nos ensinou. E seguindo os passos do nosso Mestre, seguindo os ensinamentos do nosso Senhor, nós seremos operantes e produtivos. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia! O nosso Deus é um Pai soberano, um Pai maravilhoso, um Pai que tem cuidado de nós em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Você pode dizer isso aí bem forte aí na sua casa, onde você estiver? Em todo tempo Deus é bom. Valeu o ensaio? De novo então. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, declarando, profetizando que venha o reino dele sobre a nossa vida,
sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre as nações da terra. E em nome de Jesus, nós viveremos um tempo novo, um tempo onde nós seremos pessoas melhores, discípulos melhores, e seremos mais operantes e produtivos no reino do Senhor. Aleluia! Nosso Pai, que teu nome seja ungido, santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos sem nos ofender. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso amor, que teu nome seja ungido, santo, venha o teu reino. Senhor, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. O que eu tenho por pertença a Ele, só o Senhor Jesus. Só Deus, Senhor. Amém, assim seja. Está feliz? Diga amém, diga glória a Deus. Agradeça a Deus pela sua maravilhosa graça, por ela estar sobre esse tempo, essa dispensação maravilhosa do Senhor, onde Ele nos alcança com o seu amor. Ele nos alcançou através de Jesus, desse amor demonstrado ali na cruz do Calvário. Jesus, Ele abriu um novo caminho, e esse caminho é o caminho que nos leva para os braços do Senhor, do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então essa maravilhosa graça tem nos alcançado
Somente o Senhor Jesus tem o poder de nos perdoar, de nos restaurar. Então, você precisa autorizar que o Espírito Santo entre na sua vida. Você precisa autorizar que o Espírito Santo faça morada em você e mude a sua história, que faça da sua vida uma vida de filho de Deus vencedor, um filho de Deus que, independente de circunstâncias, tem a paz que excede todo entendimento e que flui no amor do nosso Deus. Venha desfrutar dessa maravilhosa graça do Senhor. Em teu poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o poder da glória, o poderoso Deus. Graça e paz em nome de Jesus. Espero que você esteja bem. Estamos iniciando essa mensagem através dessa ferramenta, do YouTube, das nossas redes sociais. Hoje uma alegria
especial, né? No domingo nós estávamos aqui, eu falei a respeito de que estaríamos orando para que boas notícias nessa semana acontecessem, né? Na segunda-feira nós tivemos uma ótima notícia. O prefeito veio a público dizer que no próximo dia 27 as igrejas poderão começar a se reunir. Irmãos, o fato de nós, a partir do dia 27, já estaremos, né, liberados, com as restrições, é claro, de quantidade, de todo o procedimento, mas isso não significa que a pandemia passou ou que o vírus já está controlado. Então, vamos manter, né, alerta, manter o nosso coração firme no Senhor, porque tudo está caminhando, né, para que o mais breve possível as coisas voltem ao normal. Ainda não voltou, então vamos manter as nossas orações, os nossos propósitos diante de Deus. E nessa semana eu estarei me reunindo com a diretoria da igreja, os diáconos, para justamente nós tomarmos algumas decisões, passarmos as informações necessárias para que a gente traga o dia que nós vamos iniciar, como que vai acontecer as nossas reuniões. No domingo, no próximo domingo, porque a reunião vai acontecer no sábado, então no domingo, fique atento às informações, nós vamos estar já falando como que vai acontecer as nossas reuniões, como que tudo isso vai acontecer. Amém, meus queridos? Então, graças a Deus as coisas estão caminhando, né? A princípio nós não tínhamos perspectiva nenhuma a respeito do retorno das nossas atividades e agora já temos um caminho, né? Dia 27, segunda-feira próximo, já estaremos liberados com as restrições ali de quantidade de pessoas, de como proceder. Então tudo isso no sábado nós vamos estar analisando, vamos colocar, né, para os irmãos e aí tomarmos as decisões necessárias para retornarmos às nossas reuniões, sabendo que as transmissões vão continuar, né? Mesmo com as reuniões acontecendo já aqui no nosso templo, com um número limitado de pessoas, mas como idosos ainda continuam no resguardo social, ainda as crianças vão permanecer, então haverá transmissão, né? Então nós vamos ter todo uma logística nesse sentido para termos o culto e também transmitirmos eles para aqueles que não poderão ainda estar aqui, né? E aí a perspectiva é que no dia 10 de maio um novo decreto, e aí a gente vai estar passando as informações para os irmãos. Amém, meu querido? Então, glória a Deus que nós já temos uma perspectiva do nosso retorno. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite, nessa quinta-feira. Uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. E o texto fala sobre isso, né? Eu quero compartilhar com os irmãos Romanos, no capítulo 15. Romanos 15. Eu quero ler o verso 12 até o 14. Verso 12, na verdade até o 13. Amém? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Aleluia! Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros.
Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, lembrando das profecias, lembrando do profeta Isaías, ele traz aqui em Romanos capítulo 15, verso 12: brotará da raiz de Jessé. A informação é a respeito do pai de Davi, né? Jessé gerou Davi e dali vai vir a genealogia de Jesus. Então ele está falando a respeito de Jesus. Brotará a raiz de Jessé, aquele que levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Onde está a sua esperança, meu irmão? A nossa esperança precisa estar em Jesus, o nome acima de todo nome. E é interessante ele dizer aqui, o Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, aleluia. Os encherá de alegria e paz. Então o apóstolo Paulo aqui também está falando a respeito do fruto do Espírito Santo. Alegria e paz fazem parte do fruto do Espírito Santo. E eu achei interessante aqui, ele fala assim, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. O que ele está dizendo? Que essa esperança que está em nós, ela precisa transbordar, e ao transbordar, ela vai alcançar outras pessoas. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança precisa transbordar das nossas vidas, aleluia, para alcançar outras pessoas que muitas vezes, em toda essa situação, em toda essa circunstância, perdeu a esperança, perdeu a perspectiva de dias melhores, muitas vezes já sem essa paz, sem essa alegria, e ainda sem esperança. Então o que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Romanos, mas é a toda a igreja, fala que nós precisamos manter a nossa esperança nele, em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele que dirige a nossa vida, e essa esperança vai nos encher de alegria e paz, ao ponto de que isso vai transbordar. É interessante que tem um texto que diz que a paz do Senhor, ela excede o nosso entendimento, porque muitas vezes as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão, e muitas vezes nós estamos na mesma situação, mas há uma paz. É exatamente isso que deve estar acontecendo nas nossas vidas durante essa situação, essa pandemia. As pessoas estão desesperadas, e nós estamos juntos, mas não em desespero, mas em esperança, em paz e alegria. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa, tanta informação que tem chegado, né, a respeito de pessoas que, por causa desse resguardo, desse isolamento, aumentou o número de denúncias a respeito de violência familiar, de violência doméstica. Olha que coisa terrível. Sabe por quê, querido? Porque falta paz, porque falta alegria para as pessoas do seu lar, do seu convívio. As pessoas muitas vezes não estavam acostumadas em viver em família e estar em casa. E os noticiários estão trazendo essa realidade onde as pessoas aumentou o número de pessoas que estão se agredindo, porque falta esperança, porque falta paz, falta alegria do Espírito Santo. E em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, é um texto muito conhecido e precisa sempre estar na nossa mente, né? A respeito, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja ali na Galácia, ele vai falar a respeito do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, paz, paciência, irmão. As coisas estão acontecendo, Jesus está no controle. Vamos ter paciência para voltar às nossas atividades, voltar às nossas reuniões. Amabilidade, bondade,
fidelidade, fruto do Espírito Santo, mansidão e domínio próprio. Olha, contra essas coisas não há lei. Então aqui, ó, o fruto do Espírito Santo, a alegria que nós já falamos aqui, uma alegria que não é motivada pelas circunstâncias, não é motivada pelas situações, mas é motivada pelo amor que nós temos, a esperança que temos em Deus. Essa paz, uma paz que excede todo entendimento, porque nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Paciência, paciência para com todos, paciência em casa, paciência no trabalho, paciência no trânsito, paciência em tudo. Amabilidade, bondade, fidelidade, ser fiel, manter os propósitos, né? As nossas convicções, a nossa fé, fidelidade ao Senhor, mansidão, domínio próprio. Não podemos nos deixar ser dominados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Já falei a respeito disso, mas nós, através do Espírito Santo, temos o nosso domínio, a nossa mente, o nosso coração voltados ao Senhor. E dentro dessa palavra, dessa esperança, dessa alegria e paz, eu separei um texto que está lá no livro de Atos, no capítulo 16, onde o apóstolo Paulo e Silas, eles serão presos, eles estarão na prisão. Você deve se lembrar dessa passagem bíblica. Então todo o capítulo 16 vai narrar essa situação. Eu vou pegar alguns pontos aqui para nós não estendermos muito na nossa leitura, mas eu preciso que você entenda o contexto aqui. É que Paulo e Silas, eles estavam em missão, né? Estavam levando a palavra de Deus, se reunindo com as pessoas, ensinando, falando do amor de Deus. E eles vão chegar em uma cidade e uma multidão se ajuntou ali para ouvi-los, né? As mulheres que estavam ali vão se reunir. Está lá registrado no livro de Atos, no capítulo 16, vamos ler aqui a partir do verso 16, que diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então aqui a gente já pode aprender que essa história de adivinhação não é da parte de Deus não, querido. Então aqui o apóstolo Paulo vai falar que havia um espírito que fazia com que essa moça conseguisse prever o futuro, né? Então fique atento a isso aí. Então, e ela era uma escrava, então ela tinha os seus senhores, e com essa ação na vida dela, ela conseguia ganhar muito dinheiro, e esse dinheiro não ficava para ela, esse dinheiro ia para os seus senhores. E quando ela tem esse encontro com o apóstolo Paulo, vamos continuar lendo aqui, no verso 17 diz assim: estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram-lhes: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha só, queridos, a obra de Deus, ela vai acontecer através da nossa vida, e muitas vezes, querido, nós não vamos receber aplausos,
nós vamos receber muitas vezes contestação, né? Aqui a situação que se apresentou aqui para Paulo e Silas foi essa. Eles fizeram a obra de Deus, porque Deus veio para quê? Para libertar os cativos e oprimidos de Satanás. Essa moça era uma dessas cativas. O espírito que habitava nela tomava conta da sua vida, e aí Paulo vai ordenar que aquele espírito saísse em nome de Jesus, e imediatamente aquele espírito saiu, porque o nome acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo. E naquele momento os senhores pensaram: olha, nosso lucro foi embora, ela não vai conseguir mais adivinhar nada. Então levaram os dois à presença dos magistrados e os acusaram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõe, verso 21, e nos expõe costume que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, olha só. Então nós vimos aqui que eles foram açoitados, suas vestes rasgadas. E o texto continua lá no verso 23, e havendo dado-lhes muito açoites, os lançaram na prisão, mandaram carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha que situação, querido. Aqueles homens fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, libertando os cativos de Satanás, agora são presos, açoitados. E os açoites machucaram muito aqueles homens e foram entregues para serem aprisionados ali. O carcereiro recebeu instruções para que eles ficassem bem guardados. Então o carcereiro os colocou no cárcere interior, prendeu os pés no tronco para que não houvesse nenhuma possibilidade daqueles homens fugirem, mas para espanto de todos. E aí nós vamos ler o verso 25, eu quero que você acompanhe comigo. No verso 25, a palavra de Deus diz assim: perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, aleluia, glória a Deus. Esse texto, querido, eu já falei algumas vezes aqui na igreja, esse texto é um dos textos que me incomodam, porque, irmãos, é uma realidade muitas vezes muito distante da nossa. Esses homens aqui, eles foram presos por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, foram açoitados. Eles tinham os motivos necessários para abandonar a fé, para dizer: ó, esse negócio de Jesus aí não dá certo não, nós estamos apanhando e estamos aqui no cárcere aqui interior, estamos aqui como presos. O cárcere interior era um lugar muito sujo, onde passava o esgoto da cidade, então era ali que eles estavam presos, com os pés presos. Mas por volta da meia-noite, esses homens começam a orar e a louvar a Deus. Que Deus é esse? É o Deus que nós servimos, querido. É o Deus que muitas vezes nos faz passar por situações para justamente nós sermos moldados por Ele, para justamente
nós sermos provados naquilo que temos professado, a nossa fé, a nossa esperança. Aqui nós conseguimos entender essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. Aqueles homens não tinham motivos nenhum para estar orando, motivo nenhum para estar louvando, mas isso fazia parte da vida deles, isso fazia parte. Eles não sabiam fazer outra coisa a não ser adorar ao nosso Deus, a orar para aquele que tem poder para mudar a situação. E se nós continuarmos a ler o texto aqui, nós vamos ver que há um agir tremendo de Deus, tremendo porque vai tremer todo aquele lugar ali, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é Deus tremendo, querido, aleluia, e aquele lugar vai se mover ali. O agir de Deus, o toque de Deus, a intervenção divina vai acontecer naquele lugar. E de repente, verso 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todo mundo. Todo mundo que estava ali preso foi solto. Abriram as portas, soltaram as prisões de todos, mas não significa que eles saíram correndo, não. Eles continuaram ali. As algemas caíram, os grilhões caíram, mas eles permaneceram ali. O alicerce daquele lugar se moveu pelo agir de Deus. Deus ouve as nossas orações, querido, aleluia. Deus ouve, Deus age em nosso favor. Creia nisso, creia nisso. Nós oramos aqui domingo, nós temos orado aqui pela igreja e as coisas estão acontecendo. Deus está se movendo em nosso favor, aleluia, glória a Deus. Então as prisões caíram, as portas se abriram. Talvez você tenha vivido um tempo onde as portas têm se fechado. Comece a orar, comece a louvar a Deus. Uma das formas que muitas vezes o nosso adversário age é nos entristecendo, para que justamente nós perdemos a vontade de louvar, a vontade de adorar a Deus, e muitas vezes nós ficamos reclusos, né? Não faça isso, querido. Continue orando, continue adorando, porque Deus vai agir em nosso favor. Ele já está agindo em nosso favor. Então aqui as portas se abriram, e o texto continua, 27, versículo 27, nós estamos lendo aqui Atos 16, agora o verso 27 diz assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha que coisa. Por que esse homem tentou se matar, querido? Porque era o seguinte: o carcereiro, ele era responsável pela vida daquele que estava preso, estava sobre a sua responsabilidade. Então, se aquele prisioneiro condenado à morte fugisse, ele pagaria com a sua própria vida, ele morreria no lugar daquele que fugiu. Então aqui, quando ele viu tudo aberto, ele falou: olha, perdeu a esperança. Ele mesmo já decidiu por ele mesmo tirar a sua vida, porque no pensamento dele é aquilo que iria acontecer com ele, porque os presos fugiram. Só que no verso 28, o texto da palavra de Deus diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, aleluia, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então naquele momento, naquela situação, olha os propósitos de Deus, querido. Isso tem acontecido muito nos países onde o evangelho não pode ser pregado,
onde o evangelho é perseguido. E o que acontece? Muitos missionários têm sido presos. Só que o que acontece? Quando ele chega na prisão, ele começa a falar do amor de Deus, e os sinais vão acontecendo, e há muitas e muitas conversões ali. Então tudo tem um propósito. O propósito de Deus aqui na vida de Paulo e Silas era alcançar aqueles presos que estavam ali. Aquele carcereiro, ele vai imediatamente reconhecer que ali estavam homens de Deus, e ele vai dizer: olha, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Salvador, o que é necessário que eu faça? É o que o texto diz: o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta do apóstolo Paulo é maravilhosa. Eles lhes disseram, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! A salvação é para todos. A salvação é para todos nós, querido. A salvação, ela precisa nos alcançar. Você que já foi alcançado, agora precisa alcançar a sua família, precisa alcançar a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Tome posse dessa palavra, tome posse dessa verdade, querido, agora, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, e quando você orar, você pode se lembrar disso, dizer: olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo, não só eu, mas toda a minha casa. No domingo nós falamos a respeito de Josué, quando ele também fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo essa realidade para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, verso 32, eles lhes pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e tornando-os consigo naquela mesma noite, lavou-lhe as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, pelo modo de Deus, chegou até essa família. Deus, ele age da forma que ele entende, querido, porque como nós aprendemos no domingo, os sonhos e os planos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então creia nisso, creia nessa palavra. Talvez uma situação totalmente diversa, o Senhor vai mudar a história, Aquilo que muitas vezes planejaram mal, o Senhor converte em bem para as nossas vidas. É o que a palavra de Deus nos garante. Então, naquele momento ali, onde eles estavam ali, no cárcere interior, presos pelos pés, eles começaram a adorar, começaram a orar. Eu imagino que você pode pensar: olha, nós estamos vivendo dias difíceis, onde também estamos, isolados. Mas, querido, Deus está presente na nossa vida. Deus está presente na nossa casa. Deus está presente aí com você. Basta você orar, basta você buscar, abrir a sua boca em oração, em louvor ao nosso Deus, crendo na vitória. Nós já temos visto o agir de Deus, Essa semana também nós recebemos notícias maravilhosas, a respeito do nosso pastor Sócrates, que estava acometido dessa enfermidade, ficou entubado, ficou sem, muitas vezes, ao olhar dos que estão à volta, sem esperança. Mas não, querido, a nossa esperança está em Cristo, e Ele já está muito próximo de voltar para casa. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é fiel. Ele é Deus sobre todas as coisas, querido. Então nós precisamos manter a nossa fé, como diz aqui, transbordar de esperança, querido. É levar essa esperança a todos que estão à nossa volta, não só a nós.
mas a todos que estão à nossa volta. Como o apóstolo Paulo disse aqui, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar. Jesus, ele reina, ele é Senhor e Rei sobre as nossas vidas, e nele nós vamos colocar toda a nossa esperança, e o Deus de esperança os encherá de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, querido, que age nas nossas vidas. Aleluia. Amém, meu querido? Nós vamos orar agora. Eu quero que você, aí onde você está, feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Ela é a verdade que nos instrui em esperança, instrui em amor. Que em nome de Jesus nós possamos ser aperfeiçoados por essa palavra, que seja manifesto o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, nós possamos viver em paz, em alegria, transbordar em esperança, levando essa esperança a todos que estão à nossa volta, abençoando vidas nesse tempo tão difícil, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Pai, paciência, que o Senhor nos dê domínio próprio para passarmos por tudo isso, dando um bom testemunho do amor de Deus, dando um bom testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Pai, abençoa cada família da igreja. Se está alguém passando por enfermidade, Pai, nós liberamos uma palavra de cura em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha com o seu remédio, com o teu bálsamo de cura. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Derrama da tua cura, do teu poder, Pai, no nome de Jesus. Abençoa esses amigos que também estão conectados conosco, ó Pai, que seja um tempo de reflexão na vida deles e tomada de decisão, que eles possam servir a esse único Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Abençoe, Pai, que nós tenhamos um restante de semana abençoado na tua presença, e que no domingo nós possamos trazer aqui mais boas notícias em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos transbordar de esperança no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado